Olá, meu amigo, minha amiga. E bateu um total desespero na extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil. Isso porque, como já não bastassem as péssimas notícias que receberam logo pela manhã, com indiciamento criminal feito pela Polícia Federal contra a figura do ex-presidente da República, o inelegível, e mais um conjunto de personagens, agora à tardinha, um novo fato surgiu para transformar essa situação de desespero numa situação de pavor, de pânico, e que vai ficar mais aguda quando o dia terminar, porque temos mais fatos ainda que estão se desenrolando aqui no Brasil e que comentarei com vocês no nosso encontro de hoje. Essas situações estão provocando cisâneas, declarações de ameaças, de ultimatos e também os sumiços, de outros tantos. Será que dá para alguém defender o indefensável? Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e trazer também mais algumas informações sobre uma batalha que nós travamos todos os dias aqui nas redes sociais contra o extremismo, os insanos, os criminosos, que começam a ganhar mais adesões e mais gente importante que começa a perceber o que está acontecendo aqui no Brasil. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui conosco no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aqui aos assuntos, começando aqui com uma situação e que eu quero fazer um pequeno reparo do nosso encontro anterior. É que em dado momento eu disse que a pena, que a figura do inelegível ali está prestes a ser responsabilizado nesse crime da falsificação, o Iorcrim, envolvendo ali seu certificado de vacina, a pena seria de 2 anos. Não, a pena vai de 3 a 8 anos. E no caso dele, há um agravante, conforme diz a lei 12.850. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. A pena aumentada de 1/6 a 2/3. Então, se ele pegar uma pena de 8 anos, a pena ainda pode sofrer um acréscimo de até 2/3, Então, enfim, de repente vai ganhar aí 13 anos de cadeia, Vai ser um número cabalístico aí que ele não vai gostar nadinha, Mas é apenas um dos crimes, gente? Porque tem mais filas vindo aí. E a notícia bombástica para essa gente é essa aqui. Moraes dá 15 dias a Gonê para decidir se denuncia ou não Bolsonaro por fraude nos cartões de vacina. Então a fila agora tem um prazo. Em 15 dias, a partir de hoje, o Procurador-Geral da República vai decidir se tudo aquilo que os delegados, que a Polícia Federal levantaram, esses dados levantados, realmente servem para indiciar o ex-presidente da República inelegível por crimes e outras figuras também, ou não, se todo mundo tem que ser absolvido, se o caso tem que ser mandado por arquivamento. Diante de tudo que nós já sabemos, vai ser muito difícil o senhor Paulo Gonê não apresentar uma denúncia, E aí nós teremos um julgamento que ninguém estava percebendo muito. Então, uma fila agora começa a ficar muito mais clara, Eles estavam esperando impacto. O impacto está vindo, o meteoro está chegando, como eu sempre disse para vocês, E tem mais coisas aí, Que a coisa vai ficar mais complicada aí. Fraude em cartões de vacina, veja o que dizem as defesas de Bolsonaro e demais indiciados. Gente, eu vi hoje a entrevista do advogado do Cid. Olha, a situação está complicada, viu, para o Cid, viu? Está complicada para ele, para a família dele, enfim, olha, vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, e aí tem a declaração aqui do Fábio Van Garten. Como o inelegível ele tem esse perfil de uma figura acovardada, então ele coloca ali seus testas de ferro, para falar em seu nome. E ele fez aqui um ultimato, uma advertência, não uma ameaça, Por falar em capital político, escreveu um texto, falando que são ilações, que o Bolsonaro nunca comete crime, nunca cometeu. Por falar em capital político, vamos ver com lupa quais candidatos querem surfar na onda desse enorme capital político. Bolsonaro tem um capital político, segundo aqui está sendo afirmado. Então vai ver quem é esses candidatos, Mantendo-se indiferente a essa perseguição. Ao final, recomendarei ao grupo político do presidente que jamais permita que essa relação unilateral e desequilibrada seja ativo eleitoral de quem quer que seja. Aos oportunistas de ocasião, tenho a certeza que mais
que mais ainda agora, gafanhotos terão vida curta. Política é grupo, coesão e solidariedade, né? Ameaçou, né? O que ele está querendo? Né? Que os principais quadros da direita venham falar alguma coisa, defender o indefensável. Então, o recado aí para o seu Tarcísio. O Tarcísio publicou alguma coisa? Não, está se fazendo de morto aí. O Bolsonaro que se lasque, né? Vai se lascar legal. O Romeu Zema, a mesma coisa, se fazendo de morto, o Bolsonaro que se exploda. Isso aí provavelmente, né? Está causando sentimento no inelegível, né, nas hostes, né, de que essas figuras querem apenas o espólio do moribundo, né, desse que vai para Papuda, ou vai para Bangu, ou outro presídio congênere. Logo mais à noite, teremos uma situação que vai agravar ainda mais esse universo todo, como eu sempre tenho dito aqui para vocês. Gonê se reúne com parlamentares da CPI da Covid e pode reabrir inquérito contra Bolsonaro. E vai reabrir, gente. Não tem escapatória. As hostes bolsonaristas estão em total desespero. Esse cidadão aqui, cidadão problema, ele coloca aqui: cúmulo do desespero, ressuscitaram a CPI da Covid contra Bolsonaro, já que tudo falhou. E aqui ele termina aqui com a fala, né? Vamos ver se a fala dele procede alguma coisa, vamos ver aqui. Certeza, a gente vai vencer no final, a verdade vai prevalecer, Deus está do nosso lado, a gente só não pode perder as esperanças. Eu sei que é difícil, mas ganhe quem resistir mais 5 minutos. Um abraço. Normalmente... Então, vem com esse papo furado sempre de dizer que Deus está com eles e que está do lado deles e tal, né? Aqui o Nicolas Ferreira publicou o seguinte: após fraudar cartão de vacinação para dar o golpe, Bolsonaro foi perturbar as baleias em extinção. Fazendo chacota, né? Fazendo chacota, né, seu Nicole? Vai aguardando, vocês estão esperando o impacto está vindo. Agora, 15 dias para o doutor Paulo Gonet se pronunciar contra essa situação aí. Vocês estão brincando? Vamos ver como é que vai ficar essa história daqui a 15 dias? Então, meu amigo, minha amiga, você que estava muito ansioso, muito ansiosa, né? Olha, já temos um horizonte. A coisa, como eu disse para vocês, eram várias filas, né? E algumas filas, às vezes, têm a sua senha preferencial. Então, o cidadão passa na frente, o processo passa na frente. Esse é um deles, né? Todo mundo está prestando atenção nos assuntos envolvendo o golpe, mas tem essa situação que dá uma cadeiazinha básica já para iniciar os trabalhos, né? E aqui também mais chacota aqui, eles fazendo pouco caso dessa história. E vamos ver o que vai dar, né? Agora eu quero fazer um corte aqui antes de entrar nos outros assuntos, de algumas situações muito curiosas que estão acontecendo no Brasil, né? Aqui, o editorial do jornalão O Globo hoje, falando o seguinte: elo de Bolsonaro com trama golpista ficou mais evidente. Então o jornal aqui está sinalizando aqui que a percepção que todos nós já temos da realidade, não dá para fraudar a realidade, né? Mas aí é o seguinte, tem uma outra parte do editorial que a gente pode chamar aqui o editorial de encomenda, né? Para colocar os assuntos das pautas de interesse da mídia ocidental, dos interesses ocidentais aqui no Brasil. Então, publicou hoje aqui: permanência de Putin no Kremlin representa ameaça para o planeta. Reeleito, o ditador russo terá governado mais tempo que Stalin, se concluir um novo mandato. Olha só, gente, o que não se está abordando é esse fenômeno curioso, né? Fazendo esse parênteses aqui no nosso papo de hoje, né? De as eleições na Rússia serem facultativas. E lá se teve o maior comparecimento voluntário no processo eleitoral de todos os tempos. E esse comparecimento maciço colocou ali quase 80%, né, dos votos para a figura do... Aliás, foi mais de 80%, foi quase 90% dos votos válidos, né, para a figura de Vladimir Putin. Isso cria uma série de interrogações, né? Porque se as pessoas não estivessem dando apoio a ele, diante das circunstâncias dentro do país dele, evidentemente haveria ali uma abstenção muito grande e as pessoas fariam um voto de protesto. Porque o discurso que não se tem ali opositor político, em função disso as pessoas votam todas então em Putin, então é uma questão aí que eu jogo para vocês fazer essa reflexão, né? Se essas notícias aí, elas de fato elas têm alguma sincronia com a realidade, o que é que está acontecendo de fato, né? Será que é aquilo tudo que a gente vê pelos grandes veículos de comunicação? Bom, eu trouxe esse fato aqui para a gente entrar em uma outra situação também, né? Que é essa aqui. Hoje eu vi com muita satisfação uma entrevista com o professor Arbex,